Show, show, show. Pessoal, vou começar a aula, viu? Vou começar uma aula. Para quem está entrando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Davi, sou médico, sou residente, sou R3 de terapia intensiva do Hospital São Marcos. Tenho muito orgulho de dizer que faço residência nessa instituição, porque é um hospital de excelência, não ganho nada para falar isso, mas é um hospital de excelência e que eu tenho muito prazer de estar lá. Também sou médico da Polícia do Estado do Maranhão e tenho mestrado em Saúde da Mulher pela Universidade Federal do Piauí. Prazer em conhecê-lo. Pessoal, o nosso tema de hoje é falando sobre choque hemodinâmico, né? Mas antes de falar de choque hemodinâmico, eu queria falar outra coisa. Olha, já existem links, já existem vídeos já nesse nosso canal do YouTube falando sobre temas extremamente importantes. Ilustrado por quem? Por nada menos do que o melhor instrutor de ACLS do Piauí, se não do Brasil. Nosso residente também, nosso CEO na UTI, o Rairon. Então, já tem um vídeo falando sobre o marca-passo transcutâneo, como instalar, como fazer. Dá uma olhadinha depois, tá? No vídeo. É rápido, simples e objetivo. Bradiarritmias, como tratar as bradiarritmias, o que todo médico deve fazer diante de uma bradiarritmia, também ilustrada pelo Rairon no vídeo, ok? E também as taquiarritmias. Esses vídeos já estão no nosso canal no YouTube, então não dê uma olhadinha, vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Pessoal, também falando um pouco, dia 23, sábado, nós vamos fazer um curso sobre intubação, sedação e ventilação. Se você tem dificuldade em relação a esses temas, acho que vale a pena você dar uma olhada de como é que vai ser esse curso e da forma que vai ser abordado. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque a gente faz as coisas, nossa ideia é ser prático, objetivo e simples, nada de viagem. Se for viagem, faça residência de terapia intensiva. Você vai ver muita viagem. Beleza. Falando sobre choque hemodinâmico, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer logo no início, né? Choque é igual a hipotensão? Alguns podem dizer que sim, mas não, pessoal. Choque hemodinâmico não é igual à hipotensão. Você pode ter pacientes que vão estar diante de um choque hemodinâmico e não necessariamente eles vão estar hipotensos. Mas é claro que a maioria dos pacientes que vão estar diante de um choque hemodinâmico, eles vão ter hipotensão. Então, o que é choque? Choque, eu coloquei essa figurinha para ser algo ilustrativo. Imagina o seguinte, imagina que você recebe R$2.000 por mês de mesada, tá bom? Só que você passa no seu cartão de crédito, você vai gastando mais do que aquilo que você recebe. Então, você ganha 2.000, mas você gasta 2.500. Quando chega a fatura, que você olha a fatura, na hora que você olha a fatura, você entra em choque. Você entra em choque. Então, o choque é isso. O choque é toda vez em que você está gastando mais do que aquilo que você está conseguindo, você está consumindo mais do que aquilo que você pode fornecer. Isso é choque, né? Eu dei um exemplo de um cartão de crédito, mas isso no paciente, como é que nós vamos identificar isso? O choque, então, é toda vez em que eu tenho esse desequilíbrio entre o meu DO2, que é aquilo que eu forneço de oxigênio, e o meu VO2, que é o meu consumo de oxigênio. Toda vez que essa balança ela entra em desequilíbrio, em que eu não estou fornecendo o oxigênio necessário para aquela célula, ela entra em choque. E a gente entende como choque, conceitualmente, como hipoperfusão tecidual. Então, toda vez que eu vou abordar um choque, o meu intuito de abordar esse choque é, de uma forma ou outra, aumentar a oferta de oxigênio para esse meu paciente, que a gente vai chamar isso durante a aula, tá? De DO2, e eu vou tentar reduzir o meu consumo de oxigênio, eu vou chamar o meu consumo de VO2. Basicamente é isso o tratamento do choque. Eu tentar melhorar esse meu DO2 e eu, de alguma forma, tentar reduzir um pouco mais esse meu VO2. O que acontece? Basicamente, quando a gente começa a fornecer o meu DO2, fornecer oxigênio para a minha célula, o oxigênio ele é transportado pela corrente sanguínea pelas hemácias. Quando ele é transportado pelas hemácias, ele vai entrar dentro da célula, ou seja, eu estou fornecendo um DO2 satisfatório para a célula.
Só que chega um ponto em que, quando eu vou entrar em choque, o paciente está entrando em choque, ele pode entrar nesse tal de DO2, nesse DO2 crítica, que é o DO2 crítico. O que é isso? A partir desse ponto, o oxigênio que eu estou fornecendo à célula, ela já não é mais satisfatória. Lembra que você ganha R$2.000, mas você está gastando R$2.500? É nesse momento que entra o DO2 crítico. Tá? E quando chega nesse DO2 crítico, aí você começa a entrar no processo de respiração celular de forma anaeróbica. E aí vai ter um aumento na produção do lactato. Beleza. Eu já sei, já entendi que eu preciso melhorar o meu DO2. Ok. Preciso melhorar meu DO2. Mas o que é DO2? Pessoal, DO2 é débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. Aí, débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. Aí você entra nessa fórmula aqui, gigante, em que você entra em desespero. Meu Deus do céu, vou ter que decorar toda essa fórmula? Calma, jovem. Você não precisa decorar toda essa fórmula. Você só precisa ter uma coisa na sua cabeça. Você precisa... O que vai realmente ter preponderância nessa fórmula vai ser a saturação, em que eu vou buscar, na maioria dos pacientes, uma saturação entre 92 a 96 e uma hemoglobina acima de 7. Então, o nosso alvo, quando eu estou pensando em conteúdo arterial de oxigênio, eu tenho que pensar em saturação e eu tenho que pensar em hemoglobina. E eu buscar esses alvos, HB acima de 7 e uma saturação entre 92 a 96. Beleza, já entendi que o conteúdo arterial é isso, depende basicamente, o conteúdo arterial vai depender basicamente de hemoglobina e saturação. Pronto, beleza. E o débito cardíaco? Débito cardíaco, pessoal, débito cardíaco é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Sendo que o volume sistólico, ele vai depender de quê? Vai depender de contratilidade, pré-carga e pós-carga. E a frequência cardíaca? A frequência cardíaca vai estar incluso ataque às bradiarritmias. Lembra que quando você vai fazer a CLS junto com o nosso amigo Rairon, antes de você tomar qualquer conduta, você vai perguntar se o paciente está instável ou estável devido àquela arritmia cardíaca, porque vai intervir nisso aqui, entendeu? Vai intervir no débito cardíaco. Se tu intervém no débito cardíaco, automaticamente tu vai estar intervindo no teu DO2. Quando eu vou falar quando eu penso em contratilidade, um exemplo que vai estar prejudicado a contratilidade do músculo cardíaco vai ser o infarto agudo do miocárdio. Outra que vai estar relacionado à pré-carga, o principal é o sangramento. Quando o paciente ele tem muito sangramento, ele vai ter redução de pré-carga e automaticamente, quando ele tem redução de pré-carga, ele tem redução de volume sistólico, reduzir o volume sistólico, reduzir o débito cardíaco, se reduzir o débito cardíaco, reduziu o DO2. E o paciente tem choque. Entendeu? Beleza. Já entendi o que é choque. Choque é hipoperfusão tecidual, em que eu tenho um desequilíbrio entre o meu DO2, que eu estou fornecendo de oxigênio, e o meu VO2, que é o consumo de oxigênio. Beleza. Davi, mas como eu consigo identificar isso num paciente à beira-leito? O que eu preciso fazer para identificar que esse paciente está em choque? Simples. Ele vai emitir alguns sinais. Que sinais são esses de má perfusão? Rebaixamento do nível de consciência, hipotensão, não, como eu falei inicialmente, não necessariamente todo paciente chocado ele vai estar hipotenso, mas é um indicativo de sinais de má perfusão tecidual. Tempo de enchimento capilar, quando esse tempo de enchimento capilar ele é maior do que 3 segundos, isso aqui é maior do que 3 segundos, tá, pessoal? E quando o paciente está diante de uma oligúria. Isso são sinais que o paciente está te alertando, dizendo o seguinte, olha, possivelmente eu posso estar em choque, isso tem que abrir um alerta para você. Tá? Outro sinal também que é muito conhecido é o sinal de Mottling. Esse sinal de Mottling são esses livedos que vão surgindo no paciente que está bastante chocado e à medida que ele vai ascendendo, vai aumentando mais ainda a gravidade do paciente. Esse aqui foi um paciente que nós pegamos ele extremamente chocado. Infelizmente, nós não conseguimos salvá-lo, mas paciente bastante grave. Beleza. E quando eu falo em DO2 crítico, basicamente é isso. Quando eu vou estar diante do DO2 crítico, eu não vou estar fornecendo oxigênio suficiente para fazer a respiração celular em si. Então, como eu não vou ter oxigênio, ele não faz o ciclo aeróbico. Ele entra no ciclo anaeróbio. E nesse processo do ciclo anaeróbio é que a gente vai ter um aumento de
um aumento de lactato, que o lactato também é um sinal de hipoperfusão tecidual. Existem outras causas que podem gerar aumento de lactato, mas diante de um paciente chocado, um dos indicativos que a gente pode utilizar é o lactato. Aí o que acontece é o seguinte, a nossa ideia é ser prático, objetivo e simples, e aonde você estiver, você conseguir manejar um paciente que está diante de um choque, tá bom? Teve um estudo chamado de Andrômeda Shock. O que ele fez? Ele basicamente fez o seguinte, rapaz, eu tenho um paciente que está chocado, o paciente está chocado. Peraí, se eu for guiar as minhas condutas baseado no lactato, no grupo do lactato, e no grupo em que eu vou olhar só perfusão, ou seja, eu vou olhar só tempo de enchimento capilar, será que vai ter diferença em relação à mortalidade? O resultado do estudo não teve um peso significativo, não teve diferença de mortalidade nesses pacientes. O que esse estudo quer dizer para mim? Você não necessariamente precisa de um lactato na sua mão para você ir manuseando o choque do paciente. Você pode ir pelo seu tempo de enchimento capilar. Então, por exemplo, você tem um paciente em que você admitiu ele num choque qualquer, choque hemodinâmico qualquer. O tempo de enchimento capilar dele está de 6 segundos. Você tomou as primeiras medidas e a partir do ponto em que você tomou aquelas primeiras medidas, ele pulou de 6 segundos para 2 segundos. Ou seja, a sua conduta ela foi coerente, melhorou o paciente do choque hemodinâmico, e com certeza também o lactato dele também vai ter melhorado. Então, você pode ser conduzido e sendo guiado pelo tempo de enchimento capilar do seu paciente. Tá bom? Aí, beleza, Davi, eu já entendi que eu posso ir pelo tempo de enchimento capilar. Mas a hemoglobina? Onde é que vê esse negócio de hemoglobina de 7? Pessoal, já teve um estudo basicamente também relacionado a isso. O estudo era pacientes de UTI. Se eu tivesse uma hemoglobina, se eu buscasse de uma forma mais restritiva a transfusão de hemoglobina, de concentrado de hemácias, ou se eu tivesse uma forma mais liberal, será que iria mudar o desfecho desses pacientes? Em resumo, eu tinha um grupo A, em que esse grupo A eu só iria transfundir hemoglobina se o HB dele ficasse menor do que 7, e eu tivesse um outro grupo B, em que eu iria fazer transfusão de concentrado de hemácias se a hemoglobina fosse menor do que 9. Tinha diferença de mortalidade? Não teve diferença de mortalidade. Então, é por isso que, na maioria dos pacientes da UTI, a gente busca um HB acima de 7. Bom? Em relação a PAM, tem alguma coisa que eu devo ser guiado diante de uma PAM de um paciente que está chocado? Tem sim. Esse estudo mostrou isso, que foi um estudo chamado de SEPSI-PAN. O que esse estudo fez? Esse estudo foi o seguinte, poxa, eu tenho pacientes que estão chocados, estão diante de uma UTI. Se eu buscasse uma PAM entre 65 e 70 e outro grupo eu colocasse uma PAM entre 80 e 85, iria ter diferença de mortalidade nesses pacientes? Não teve diferença de mortalidade. Quando a gente vai olhar aqui nos desfechos, não teve diferença de mortalidade nesses pacientes. O que foi que teve diferente? Aqueles pacientes em que eu usava mais noradrenalina, ou, enfim, vasopressor, para atingir uma PAM mais alta, entre 80 e 85, eles tiveram mais arritmia cardíaca, tiveram mais fibrilação atrial, entendeu? Então, não teve diferença de mortalidade. Então, por isso que, na maioria dos pacientes que entram em choque na UTI, a gente busca uma PAM acima de 65. O nosso alvo é PAM acima de 65, que é pressão arterial média, tá bom, pessoal? Pressão arterial média. Eu sei que tem pessoal que tem uma galera que também quer dos períodos iniciais, né? Enfim. Beleza. Basicamente, de forma didática, a gente divide os choques em 4 tipos de choques. Tem o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque distributivo e o choque obstrutivo. Um exemplo de choque hipovolêmico é o choque devido a choque hemorrágico, né? O cardiogênico, o principal, é o infarto agudo do miocárdio. O distributivo é o choque séptico, o choque anafilático, choque neurogênico. E o obstrutivo é o TEP, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo. A gente vai falar de forma rápida, prática e simples e objetiva em relação a esses tipos de choque. Nós não vamos aprofundar muito,
Porque se a gente for aprofundar muito, a gente vai demorar um dia inteiro aqui falando só de choque hemodinâmico. Mas a ideia é a gente ser rápido. Beleza. Então, basicamente, eu peguei, inclusive, essas ilustrações de um artigo publicado pelo Dr. Vincent e o Debaquet, que são das maiores autoridades de terapia intensiva mundialmente, né? E, basicamente, nesses 4 tipos de choque, a gente vai ter problemas nesses 4 mecanismos. Qual é? O choque distributivo, em que eu vou ter uma vasodilatação. O choque hipovolêmico, em que eu vou ter uma baixa quantidade de sangue, de fluxo sanguíneo dentro do vaso. O choque cardiogênico, que eu vou ter uma falência do ventrículo, vou ter uma falência nessa contratilidade, né? E o choque obstrutivo, em que eu vou ter uma obstrução ou também um tamponamento cardíaco, enfim, a gente vai falar cada um deles por partes. Beleza. Falando do choque hipovolêmico, no choque hipovolêmico eu vou ter perda de sangue. Imagina, o paciente teve um trauma, e depois desse trauma ele começou a perder sangue nesse trauma, perdeu sangue. Quando ele perde sangue, lembra que quando o paciente está chocado, eu tenho que pensar em DO2, Quando eu penso em DO2, eu penso DO2 é débito cardíaco, vezes frequência cardíaca, vezes volume sistólico. Um paciente que ele está chocado por choque hemorrágico, ou seja, ele está sangrando, ele vai ter uma queda de pré-carga. Pré-carga aquele sangue tem a ver com o retorno venoso que está chegando no átrio direito. Então, como eu vou ter uma redução de pré-carga, eu tenho redução de volume sistólico. Se eu tenho redução de volume sistólico, eu tenho redução de débito cardíaco. Se eu tenho redução de débito cardíaco, automaticamente eu vou ter uma redução de DO2. É assim que funciona o mecanismo do choque hipovolêmico. Então, automaticamente, eu vou ter uma frequência cardíaca alta, vou ter um débito cardíaco baixo, vou ter uma EPM baixa, vou ter uma resistência vascular sistêmica alta, que ele vai tentar vasoconstrir, para ver se gerar uma vasoconstricção, para ver se ele consegue melhorar um pouco mais dessa pré-carga, dessa PVC. E a PVC dele também vai estar baixa. Quando nós falamos sobre choque cardiogênico, o choque cardiogênico, eu vou ter vai ser envolvido também em outro mecanismo. No choque cardiogênico, eu vou ter uma falência de contratilidade do ventrículo. Então, imagina, você tem um paciente com o ventrículo que ele está contraindo de forma efetiva e ele infarta. Quando ele infarta, gera um infarto agudo do miocárdio, ele vai perder força de contratilidade, entendeu? Então, como ele vai ter perda de contratilidade, ele perde a contratilidade. Ele automaticamente vai perder também volume sistólico. Se ele perde volume sistólico, ele perde débito cardíaco. Se ele perde débito cardíaco, ele vai perder também DO2. E se ele perde DO2, meu amigo, ele entra em choque, entendeu? Isso é o choque cardiogênico. Então, por isso, por exemplo, voltando ao choque hipovolêmico, por isso que no choque hipovolêmico, quando o cara está sangrando, você dá o que para ele? Você dá volume. Mas por que você dá volume para o paciente? Você dá volume. Por que você dá volume? Porque o seu intuito, quando você dá volume, é aumentar a pré-carga. Se tu aumenta a pré-carga, tu aumenta o volume sistólico. Aumentando o volume sistólico, aumenta o débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, tu melhora o DO2 e o paciente ele sai do choque. No caso do infarto agudo do miocárdio, um choque cardiogênico, depende do caso também, mas do choque cardiogênico em si, você pode usar dobutamina, que dobutamina é um ionotrópico. Então, como ele é ionotrópico, ele vai aumentar a contratilidade do coração. A ideia é que quando você aumenta a contratilidade, você aumenta o volume sistólico, aumentando o volume sistólico, você aumenta o débito cardíaco. Se você aumenta o débito cardíaco, você aumenta o DO2 e você tira o paciente do choque. Tá? O choque distributivo, que também é um choque bastante prevalente em emergência, sala vermelha e UTI. O seu grande representante do choque distributivo, eu coloquei essa figurinha para ficar bem ilustrativa, é a sepse, é o choque séptico em si. Pessoal, e o que é que acontece na sepse? Na sepse, quando você tem a infecção, a infecção em si, ela começa a liberar citocinas pró-inflamatórias, e essas citocinas, elas começam a ser liberadas no corpo e elas começam a gerar uma vasodilatação. Então, ocorre uma vasodilatação no paciente. Inclusive, devido a essa vasodilatação, ele vai ter hipotensão. E essa hipotensão, a gente chama isso de hipotensão relativa. E por que é hipotensão relativa? Porque a mesma quantidade de sangue
está presente dentro do vaso. O detalhe é que agora eu vasodilatei. Quer que a coisa fique mais prática na tua cabeça? Lembra da mangueira. A mangueira, quando tu quer que a mangueira, que a água da mangueira, ela chegue mais longe, o que que você faz? Você aperta a saída da mangueira, que quando tu aperta a saída da mangueira, a água ela chega mais longe. Se tu abre a mangueira, ou seja, tu vasodilata o teu vaso, a água que chegava longe já não vai chegar mais, vai chegar bem mais perto, entendeu? Então, no choque distributivo, que é o choque séptico, você vai ter essa vasodilatação. E aí entra um detalhe, devido a essa vasodilatação, você vai melhorar você vai melhorar o seu débito cardíaco. Pode até na fase inicial do choque séptico, você pode melhorar o seu débito cardíaco. Mas melhora por quê? Porque você vasodilatou. Quando tu vasodilata, tu reduz a pós-carga. Como tu reduziu a pós-carga, tu vai até melhorar em relação ao débito cardíaco, mas o paciente ele vai estar chocado. E aí o que você faz no choque séptico? De volume. Por isso que você toma aquelas condutas de fazer 30 ml por quilo. A gente vai falar já sobre isso. Tá? Então, quando você está diante de um choque séptico, pessoal, choque séptico, a gente vai também trazer uma aula sobre sepsis aqui, tá bom? Mas na primeira hora, o que você precisa fazer na primeira hora? Na primeira hora, você tenta fazer as culturas antes de utilizar o antibiótico. Na primeira hora, você também tenta mensurar esse lactato, porque se você mensura esse lactato, tá bom? Outra coisa que você faz, você administra o antibiótico, isso é extremamente importante. Administra o antibiótico nesse paciente, que isso pode reduzir mortalidade para ele, tá bom? Se esse paciente, ele tiver com hipotensão e esse teu lactato, ele vier acima de 4, você já pode fazer 30 ml por quilo. 30 ml por quilo. Lembra, né, que ele vasodilata. Como ele vasodilata, você joga volume para tentar melhorar essa pré-carga do paciente, melhorando pré-carga, melhora o volume sistólico, melhora o débito cardíaco, melhora o DO2, tá bom? Beleza, pessoal, já estamos já finalizando, não se preocupe, que eu gosto de ser prático e objetivo. No choque obstrutivo, o que acontece no choque obstrutivo? Vou dar só um exemplo aqui para vocês. O choque obstrutivo, seu principal representante é o TEP. O TEP é o seu principal representante. Então, imagina, você tem uma TVP lá no seu membro inferior esquerdo. Aquele trombo, ele sai do membro inferior e vai se deslocando e chega no ventrículo direito, passa pelo trombo pulmonar e ele fica aqui. Pronto. Ele fica aqui. Beleza. O que acontece? Quando esse trombo ele fica aqui, que provoca o TEP em si, vai ficar mais difícil do ventrículo direito liberar esse sangue que está contido aqui no ventrículo direito para frente. Então, o que o ventrículo tenta fazer? Ele tenta compensar essa resistência que está tendo aqui dele ejetar esse volume do ventrículo direito. Então, o que ele faz? Pelo mecanismo de Frankenstein, ele tenta estirar ainda mais as fibras do miocárdio para tentar ver se melhora esse volume sistólico de VD, para ver se consegue superar essa resistência que está tendo devido ao TEP. Só que tem um detalhe, pessoal. O ventrículo direito ele não é acostumado a trabalhar com altas pressões do ventrículo direito. Então, à medida que ele vai tentando dilatar, ele vai entrando em falência. Ele entra em falência. E ainda tem outro detalhe. Ele ainda faz um mecanismo chamado de berrevo reverso. Que o que é isso? À medida que ele vai dilatando, ele vai jogando o septo intraventricular para o lado esquerdo, fazendo com que o VE tenha uma redução de volume sistólico. Então, se eu reduzo o volume sistólico de VE, eu reduzo o débito cardíaco, eu reduzo o débito cardíaco, eu reduzo o DO2 e o paciente entra em choque. Tá bom? Isso aqui depois vocês dão uma olhada, que isso aqui é um resumão de tudo aquilo que a gente falou em relação à frequência cardíaca, PVC, resistência vascular sistêmica, PAM e frequência cardíaca. Eu trouxe essa ilustração para mostrar para vocês que esses números eles podem ser palpáveis para a gente. Existe um monitor que a gente utiliza, na nossa UTI a gente tem esse monitor, e sem conflito de interesse em relação a isso, tá, pessoal? Não recebo nada por falar desse monitor, mas é só para uma forma ilustrativa, em que esse monitor ele vai dizendo todos esses parâmetros para a gente. Ele vai dizendo sobre frequência cardíaca, vai dizendo que é o índice cardíaco, vai dizendo resistência vascular sistêmica, vai dizendo sobre a PVC. Então, só olhando aqui, o que eu consigo identificar?
O paciente está com índice cardíaco baixo, ele está com débito cardíaco baixo, também está com a resistência alta e uma PVC alta. Nesse caso, pode ser tanto choque cardiogênico quanto também um TEP, né? Aí a gente utiliza outros parâmetros para poder identificar, né? Nesse caso, essa paciente, ela infartou, ela aumentou a troponina, ela suprou eletro, e a gente tratou ela realmente como choque cardiogênico, tá bom? E aí, iniciou, ionotrópico. Tudo isso que eu mostrei para vocês é isso aqui, ó. É só a ponta do iceberg. Por quê? Porque existem vários outros parâmetros que a gente pode utilizar para ver a hemodinâmica do meu paciente. VVS, avaliação do volume sistólico, eu posso utilizar o eco à beira-leito, saturação venosa central, delta PP, gap CO2, pressão de oclusão de artéria pulmonar, tudo isso são parâmetros que eu posso utilizar, mas eu vou explicar isso para vocês hoje de forma alguma, porque senão a aula vai ficar muito cansativa, e esse não é o nosso intuito, tá bom? Beleza. Então, pessoal, isso aqui é o resumão de tudo. O que é o resumão de tudo? O paciente está em choque, então é porque eu estou tendo um desequilíbrio entre o meu DO2 e o VO2. Como é que eu melhoro o meu VO2? Como é que eu reduzo o meu VO2? Eu tento tirar o estresse do paciente. Se o paciente está agitado, eu tento sedar esse paciente. Se ele está com dor, eu tiro a dor dele. Se ele está com febre, eu tiro a febre dele. E se ele está com insuficiência respiratória, eu entubo ele, porque aí eu vou reduzir o consumo desse meu paciente, ok? Como é que eu melhoro o meu DO2? Para eu melhorar o meu DO2, eu tenho que pensar, DO2 é conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. Como é que eu melhoro o meu conteúdo arterial de oxigênio? Mantendo a hemoglobina acima de 7. E a saturação? Acima de 92, entre 92 a 94. Pronto, eu melhorei isso aqui. E como é que eu melhoro o meu débito cardíaco? Melhorando meu débito cardíaco, eu tenho que pensar em volume sistólico e frequência cardíaca. Frequências cardíacas, você tem que lembrar das TAC e das bradiarritmias. Davi, eu não sei como tratar TAC e bradiarritmia. Meu amigo, não tenha dúvida. Olhe nossos vídeos, que já tem um vídeo do mestre Hiron explicando tudo sobre TAC e bradiarritmia nos nossos vídeos, tá? Então não tem desculpa você não conseguir tratar isso, tá bom? Se eu for falar em volume sistólico, se eu quero melhorar minha pré-carga, eu vou dar cristalóide para esse paciente, eu tento dar até sangue, enfim, mas basicamente cristalóide na pré-carga. Se eu quero melhorar a pós-carga, ou eu uso noradrenalina, vasopressina, ou uso nitroprusiato, ou uso a nitroglicerina, que é para tentar, nesses dois últimos vasodilatadores, é para tentar reduzir a pós-carga desse meu paciente. E se o problema for contratilidade, eu uso dobutamina e adrenalina. Esse aqui é o resumão de tudo. Depois vocês tiram um print aí, vocês podem utilizar e descrever isso aí na UTI, tá bom? Tem que ajudar a gente, pessoal. Tem que ajudar. Pessoal, em resumo de tudo, o que você busca quando o paciente ele chocou? Está chocado na tua frente, você já viu que ele está com sinais de choque, o que você faz? Você tenta manter a saturação dele entre 92 e 96 na maioria dos pacientes. Você tenta manter uma PAM acima de 65, que vai proporcionar perfusão em todos os órgãos-alvos. Você tenta controlar essa frequência cardíaca, se ele tiver com TAC ou bradiarritmia. Você tenta reduzir o tempo de enchimento capilar dele, ser menor do que 3 segundos. E você observa a diurese, porque se o paciente está tendo diurese, então é porque ele está tendo perfusão e ele está saindo do choque. Tá bom? E a dica de ouro do NAUTI: você não precisa trabalhar em um grande hospital para tomar essas condutas. Pequenas atitudes fazem toda a diferença na vida do paciente. Quer ver? Volta aqui atrás. Você precisa estar em um grande hospital para fazer essas medidas? Não, você não precisa estar em um grande hospital para fazer essas medidas. Todas essas medidas, elas são palpáveis. Você está numa UPA, você está na emergência, você consegue mensurar essas coisas e tentar tratar essas coisas. Pelo menos você está fazendo a sua parte de beneficiar esse paciente, tá bom? E aqui foram as referências que eu utilizei, pessoal, e eu só tenho algo a dizer. E tudo isso, esse primeiro vídeo, isso tudo, é só o começo que ainda vai estar por vir aqui no NAUTI, tá bom? Fico grato pela presença de cada um de vocês aqui que assistiu essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E isso é só o início. A gente ainda vai continuar passando outras aulas aqui dentro do nosso canal do NAUTI, tá bom? Queria chamar aqui um dos cofundadores aqui, o Hiron, para aparecer aqui, o mestre do ACLS Piauí /Brasil. O homem é bom, o homem é um sucesso. Ele trazer aqui e falar um pouco aqui o que ele acha disso aqui tudo. Fala, galera, boa noite.
Pessoal, obrigado aí por acompanhar a live, acompanhar a nossa aula, né? Como o Davi falou, a gente está só iniciando, continue nos acompanhando nas redes sociais, seguindo nosso Instagram. No Instagram tem quase estamos formando ali um portfólio, né, de assuntos, de temas relacionados à terapia intensiva. E a nossa ideia principal é facilitar, né? Facilitar o seu aprendizado, facilitar o seu conhecimento dos temas relacionados ao paciente crítico. Ainda que você não trabalhe no UTI, ainda que você não trabalhe em um grande centro, como o Davi falou, em uma urgência, uma emergência, mas o paciente grave vai chegar para você em algum momento e o nosso intuito é facilitar o seu conhecimento relacionado a esse perfil de paciente, tá bom? É isso aí, continue com a gente, tem muita coisa boa ainda para vir pela frente, tá só começando. Pessoal, se tiver qualquer dúvida em relação ao tema, pode perguntar aí no privado, acho que todos vocês devem ter o meu contato, enfim, ou então manda mensagem lá no Na UTI, viu? Que a gente responde. E foi um prazerzão, viu? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.